bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhar da Palavra de Deus e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide Ele dizendo: bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia, és bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduz e me direciona conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração se encontra no livro de Daniel, capítulo 9, dos versos 4 ao 10 e também o verso 13. E essa passagem aqui, na verdade, Daniel 9, do verso 1 ao verso 19, ele vai falar de uma oração que Daniel fez a Deus, né? E aqui o começo fala: Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do rei Babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E quando ele teve esse entendimento, ele foi ao Senhor, como Daniel sempre fazia em toda e qualquer situação, e foi orar. Só que se a gente perceber, a oração feita por Daniel não foi simplesmente uma oração pedindo algum milagre, alguma ajuda, alguma coisa, não. A oração feita por Daniel neste momento foi uma oração de arrependimento, que diz assim, a partir do verso 4. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos de teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falarem em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tantos que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. E no verso 13 ainda diz assim: conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Como nós podemos perceber aqui, Daniel está pedindo perdão por ele, pelos seus antepassados, pelos reis, pelos líderes, pelo seu povo, por eles ter pecado contra o Senhor e ter se afastado e não ter sido fiéis, ainda que o Senhor foi fiel com eles o tempo inteiro. Então aqui é uma oração sincera diante de Deus e eu vejo isso como um modelo que nós precisamos seguir, sabe? A gente olha para a sociedade, a gente olha para as nossas vidas e a gente pode ver que a gente tem vivido uma vida de qualquer jeito com Deus. A gente tem vivido uma vida onde nós pecamos, fazemos coisas erradas e ao invés de voltarmos para Deus e nos arrepender e confessar e recebermos o perdão e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, a gente tem vivido como se fosse algo normal. A gente erra e fala: não, é errando que se aprende. Não, a gente aprende com os erros, mas não é bem assim. A palavra do Senhor declara que nem anjos, nem demônios, nem potestades, nem nada pode nos separar do amor de Deus. Mas a única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado. Destituídos estamos da glória de Deus por conta do pecado que entrou no mundo. Adão e Eva só saíram do jardim do Éden por conta do pecado, porque era para estarem vivendo ali a eternidade ali naquele paraíso, naquela vida boa, mas por conta do pecado que entrou no mundo através da representação da serpente, né? Destituídos estamos
da glória de Deus. Então, nós devemos viver uma vida não onde os erros são aprendizado, mas viver uma vida conforme a palavra de Deus. Sabe, se não tivesse nada a ver, se não precisasse, não estaria escrito. A palavra do Senhor nos instiga a todo momento: arrependei-vos. Chegue diante de Deus, Deus se chegará de vós. Deus, apesar dos pecados, apesar do seu passado, Ele é misericordioso e perdoador, como foi a passagem que a gente leu aqui. No verso 9, o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Então Ele é capaz de perdoar eu e você pelos erros que cometemos, pelos pecados que cometemos. Mas a questão é: a gente tem vivido uma vida de arrependimento, uma vida voltada para Deus, ou nós temos vivido uma vida justificando o nosso erro com não tem nada a ver, com erros são aprendizagem, com todo mundo tá fazendo, com é normal? Como nós temos vivido a nossa vida? Sabe? A gente não é todo mundo. Né? A palavra do Senhor declara que nós somos luz deste mundo e sal dessa terra, ou seja, nós somos a diferença. Então não é porque todo mundo está fazendo que nós vamos fazer. Nós não temos que buscar viver como o mundo diz que a gente deve viver, como as pessoas dizem que nós devemos viver. Nós devemos viver conforme a palavra de Deus declara que devemos viver. Sabe? Então que possamos ver uma vida assim como Daniel. Uma vida de arrependimento, uma vida onde reconhecemos que erramos e precisamos da graça de Deus. E precisamos da misericórdia de Deus, do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Mas você pode dizer: ah, Milena, mas foi só uma mentirinha. Ah, Milena, mas foi só uma coisa pequena. Para Deus não existe pecadinho. E também não existe pecadão, existe pecado. Não importa se o que fizemos foi pequeno ou foi grande, continua sendo pecado, continua nos afastando de Deus. Então que nós possamos entender que precisamos viver uma vida de arrependimento e não uma vida de consciência pesada. Essa é a grande diferença das pessoas que estão no mundo, que erram, fazem alguma coisa de errada, elas não se arrependem. O que elas fizeram gera nelas uma consciência pesada. Mas nós, que temos o conhecimento da palavra de Deus, isso gera em nós um arrependimento. Por conta da graça e a misericórdia de Deus que está nas nossas vidas, isso nos leva ao arrependimento, isso nos leva a voltar para Deus e reconhecer: Senhor, eu pequei contra o céu, contra Ti, contra os meus pais, contra as pessoas que estão ao meu redor. Então, Senhor, eu reconheço que eu errei e eu peço perdão. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso, tão grande, que Ele nos perdoa e joga no mar do esquecimento. A partir do momento que confessamos a Deus, que nos arrependemos dos nossos pecados, Ele é fiel e poderoso para nos perdoar e nos fazer novas criaturas e tornar tudo novo. Então, que assim como Daniel, hoje nós possamos fazer a oração do arrependimento. Que nós possamos viver uma vida voltados para Deus. Uma vida seguindo a Bíblia, seguindo os padrões da Bíblia, seguindo aquilo que a palavra de Deus nos instrui. A forma como a palavra de Deus nos instrui a viver. Chega de viver uma vida onde tudo é nada a ver. Ah, Milena, não tem nada a ver eu escutar uma música do mundo e eu ir à igreja, uma música secular. Ah, Milena, não tem nada a ver eu usar determinada roupa e ser cristão. Tem um pregador que uma vez ele falou que tem uma porta no inferno chamado nada a ver, porque é tanto nada a ver que a gente coloca para justificar os nossos erros que a gente não tem noção que esses nada a ver só vão nos afastando para longe de Deus, só vão colocando desculpas no lugar de fé, no lugar de arrependimento. Então que possamos viver uma vida onde o nosso coração se quebrante na presença do Senhor e reconheça que não está certo viver desse jeito. Muitas pessoas dizem que se Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, então nós podemos pecar à vontade, mas não é isso. Não é porque Jesus morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados que nós temos um passe livre para pecar. Pelo contrário, Deus nos deixou o exemplo, Jesus nos deixou o exemplo de que a cada dia a gente deve caminhar para a santidade, para a pureza de espírito. Tanto que Ele fala que sejamos como criança.
Para entrarmos no reino do céu, precisamos ser como crianças. O que ele quis dizer com isso? Pura, inocente. E é isso o exemplo que Jesus nos deixou, a caminhar cada dia para a santidade, para a pureza, para a inocência de uma criança. E não dizer que não tem nada a ver para justificar os nossos erros. E não usar a morte e a ressurreição de Jesus como um passe livre para pecar. Não. Nós não somos perfeitos, mas que possamos caminhar a cada dia num caminho que sejamos mais parecidos com Cristo. Que sejamos mais parecidos com Deus. Então hoje, tire um momento do seu dia. Às vezes a gente comete determinadas coisas, pecados, erros, né? Que às vezes passa batida e a gente não chega a se arrepender e vai vivendo, levando isso como se nada tivesse acontecido. Mas hoje que Deus toca ao seu coração, algo que você precisa confessar a Ele, para que você possa receber o perdão, para que você possa receber a misericórdia e a graça de Deus sobre a sua vida. Tire um momento do seu dia, assim como Daniel, peça perdão. Peça perdão por coisas que talvez você nunca pediu perdão diante de Deus. Fala, Senhor, eu fiz isso, isso e isso, eu me arrependo. Senhor, eu quero me derramar diante de Ti, eu quero abrir o meu coração. Senhor, me ajude, me dê forças para eu não fazer mais. Jesus, eu quero viver uma vida de santidade contigo. Então eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelas minhas falhas. Eu peço perdão pela minha frieza espiritual. Eu peço perdão pela minha incredulidade. Eu peço perdão pela minha inconstância. E vai abrindo o seu coração diante de Deus. E esse Deus, Ele é misericordioso e perdoador. Então tire um momento do seu dia para conversar com Deus e se arrepender. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E não é bom que o homem esteja distante de Deus. Que possamos cada dia caminhar ao lado do Pai. Caminhar para junto do Pai. Caminhar num caminho de santidade, num caminho de pureza, num caminho de inocência. Eu sei que no mundo em que vivemos hoje é um pouco difícil, mas escolha não se contaminar. Assim como Daniel, faça duas escolhas hoje. Escolha não se contaminar com este mundo e escolha também viver uma vida de arrependimento. Que o Senhor gere arrependimento no seu coração por alguma coisa que você tenha feito, talvez não teve a oportunidade de se arrepender, que o Senhor gere em você verdadeiro arrependimento e não simplesmente uma consciência pesada. Que o Senhor venha nos constranger hoje com o amor dEle, nos envolver com a graça e a misericórdia e o perdão dEle. Então que nós venhamos nos arrepender e receber hoje o perdão da parte de Deus. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e te acompanhe aonde quer que você for. Grande beijo e até amanhã.